sabia que, apesar dos impactos nocivos da mineração, essa atividade é isenta de impostos? Oi, aqui é a Raquel, uma brasileira exausta, e no vídeo de hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a ecologia política da mineração, ou seja, sobre a lógica que está por trás de tantos absurdos na atividade mineradora do nosso país. A partir dos anos 90, houve uma mudança no padrão de acumulação, que foi acompanhada por uma reunião chamada como Consenso de Washington, ou então Consenso das Commodities. Essa reunião teve como objetivo reiterar a lógica colonial, assumindo novas facetas. Durante o consenso, os países desenvolvidos, juntamente com instituições como o FMI e o Banco Mundial, adotaram uma cartilha neoliberal como pré-requisito necessário para a concessão de novos empréstimos e tratativas de cooperação econômica com países em desenvolvimento. As premissas estabelecidas eram apoiadas no tripé abertura econômica e comercial, aplicação da economia de mercado e controle fiscal macroeconômico. As principais intervenções propostas pelas instituições financeiras nas políticas das nações da periferia do capitalismo, implementadas após o Consenso de Washington e realizadas com o consentimento do governo federal, foram: primeiro, disciplina fiscal, em que o Estado deveria cortar gastos e eliminar ou diminuir as suas dívidas, reduzindo custos e funcionários. 2. Reforma fiscal e tributária, em que o governo deveria reformular seus sistemas de arrecadação de impostos, a fim de que as empresas pagassem menos tributos. 3. Privatização de empresas estatais, tanto na área comercial quanto na área de infraestrutura, para garantir o predomínio da iniciativa privada em todos os setores. 4. Abertura comercial e econômica dos países, diminuindo o protecionismo e proporcionando uma maior abertura das economias para o investimento estrangeiro. Quinta e última, desregulamentação progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas. Apesar de o Brasil ter sido um dos poucos países que não aceitaram de imediato essas medidas, foi um dos que mais rapidamente as aplicou, em um processo que conheceu seu ápice ao longo da década de 90. A principal ação do governo brasileiro nesse sentido foi a implantação da política de privatizações, em que empresas estatais dos ramos de energia, telecomunicações, mineração e entre outros foram transferidas para a iniciativa privada. Desse modo, fica evidente que a mineração, seguindo a lógica hegemônica, movimenta grande volume de recursos, porém deixa um rastro significativo de degradação e exploração, além de comprometer a soberania nacional. Como sempre, a premissa é preconizar o lucro em vez da vida. Conclui-se então que a estrutura social e econômica perpetuada no Brasil e demais países da América Latina serve basicamente para maximizar os lucros estrangeiros, ou seja, para sustentar a reprodução metabólica do capital. Assim, a legislação brasileira foi moldada para atender aos interesses do capital externo. O Consenso de Washington incentivou legislações no âmbito nacional, como, por exemplo, a Lei Candir, publicada em 1996. Essa legislação isenta produtos primários, como os oriundos da mineração, de imposto de circulação de mercadoria, o ICMS, dando suporte ao processo de desindustrialização dos anos 90 e atendendo às perspectivas de acumulação neoliberais pautadas no processo de desestabilização, desnacionalização e destatização no Brasil. Parece até trava-língua. Essa política foi sustentada sob a argumentação de garantir maior competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Porém, quando o Estado escolhe isentar uma determinada atividade, significa que o governo está livrando esse setor de encargos, tributos e responsabilidades, deixando de arrecadar bilhões para os cofres públicos que poderiam ser revertidos em bem-estar social. A Lei Candir foi formulada no governo do Fernando Henrique Cardoso e deu continuidade ao Programa Nacional de Desestatização através de um pacote de políticas de privatização dos setores primários da economia nacional, como a indústria siderúrgica e empresas como a Vale, que foi privatizada há 27 anos. A Vale é uma empresa que herda a mineração do Estado colonial, do Estado imperial, e mantém o mesmo modo de produção no Estado republicano.
Dessa maneira, percebe-se que o que foi privatizado não foi simplesmente uma empresa, mas sim um modo de gerir o modelo de mineração no Brasil. O desenho de um país que decidiu vender a natureza, especializando sua economia na produção de commodities. Outro fator importante é a falta de transparência a respeito da contribuição financeira pela exploração mineral e das taxas de mineração. No último ano, a Vale pagou apenas 3,5% do lucro líquido anual em cima do minério de ferro, um recurso não renovável e cuja exploração causa impactos negativos significativos. Atualmente, o Brasil é reconhecido por ser um dos principais produtores de minérios do mundo, produzindo cerca de 70 substâncias minerais e concentrando suas principais reservas de minério nas regiões Sudeste, Minas Gerais e São Paulo, Norte, Pará, Rondônia e Amazonas, Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, existem mais de 3.000 minas, sendo 159 de grande porte e mais de 8.000 mineradoras operantes. Uma grande problemática relacionada à mineração é o aumento do garimpo ilegal nos últimos anos, cuja área já representa 52% da área ocupada pela mineração no país, sendo que quase 94% da atividade estão concentradas somente na região amazônica. Foram detectados sinais de atividade de mineração industrial e garimpo em 459 municípios brasileiros, sendo os mais atingidos no estado do Pará. Outro impacto significativo da atividade mineradora são as barragens de rejeito. O Brasil tem 906 barragens cadastradas na Agência Nacional de Mineração. Destas, 46 em situação de emergência, de acordo com os dados divulgados pela agência. 3 elementos estruturam o problema mineral brasileiro: injustiça hídrica, fiscal e tributária, criando elites institucionais que se apropriam dessa renda nos municípios e estados, demonstrando que se trata de um modelo antidemocrático. A lógica neoliberal remete ao período colonial, uma vez que a estrutura social e econômica de países como o Brasil tem seu alicerce no latifúndio e na monocultura para exportação, isso é, na produção de commodities, baseada na dependência internacional e no trabalho escravo ou na superexploração do trabalho. Durante o governo Bolsonaro, a aliança com o setor de commodities permaneceu firme, abrindo espaço para o fortalecimento de bancadas que legitimam a exploração da natureza e o genocídio de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Em prol do quê? Do lucro. Nesses últimos 4 anos foram criados projetos de lei e decretos que tentam legalizar inconstitucionalidades. A mineração deixa de ser processo restrito e se amplia territorialmente e politicamente, mandando no Congresso Nacional para modificar as leis ao seu favor, inclusive sendo transformada em atividade essencial na pandemia. Mas quem define o que é essencial? Quanto vale um ecossistema? Quanto vale a vida dos povos que dependem da floresta e estão cada vez mais perdendo espaço para as grandes empresas de mineração? Quanto vale renunciar à soberania nacional em detrimento do capital? Quanto vale a vida de todas as vítimas de Brumadinho e Mariana? E a das famílias soterradas em Maceió pela Braskem? É importante dizer que o ciclo de boom das commodities e o aumento de acidentes de barragens coincidiram justamente com a redução do preço do minério de ferro no mercado internacional. Então, para manter a taxa de lucro dos acionistas estrangeiros, houve um aumento da produtividade e, consequentemente, o aumento da exploração mineral, enquanto que o investimento em segurança foi reduzido, ocorrendo o quê? O alteamento desordenado de barragens, o que comprometeu a estrutura e acaba causando desastres. Podemos concluir que a trajetória da mineração no território brasileiro não pode estar separada da discussão sobre justiça ambiental, pois a exploração de recursos até traz desenvolvimento e crescimento econômico ao país, mas ao mesmo tempo provoca o empobrecimento das populações atingidas por estas obras, assim como a perda ou até mesmo a destruição de seus territórios e a extinção do modo de vida das populações impactadas por tais empreendimentos. Não há debate sobre onde, como e por que minerar.
A população, apesar de ser a mais afetada, é excluída desse processo. A cultura institucional estipula que este é o melhor modo de desenvolvimento e progresso, o que demonstra que não existe solução tecnocrática dentro desse modelo. A questão é estrutural e a saída é impossível dentro do capitalismo. Porque o sistema capitalista exige a valorização do lucro acima de absolutamente tudo. Portanto, a expansão das atividades de mineração deve compor uma agenda nacional, com uma ampla participação das sociedades diretamente atingidas, como, por exemplo, indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais e demais grupos historicamente excluídos do processo de decisão sobre o uso dos recursos naturais no Estado brasileiro. Bom, é isso. O vídeo de hoje termina aqui. E espero que vocês tenham curtido, então se inscrevam no canal, comentem, coloquem dúvidas e a gente se encontra numa próxima. Até mais!